Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design, eu sou Lilt Christian. No vídeo de hoje eu vou trazer duas dicas de produção gráfica. Eu ia trazer só uma, mas o vídeo ia ficar curtinho demais. Resolvi trazer duas dicas, né, complementando a nossa série Dia a Dia na Gráfica. Se você não conhece essa série, é uma série onde eu trago sempre dicas e falo sobre o dia a dia de um arte finalista, de quem trabalha com produção gráfica, de design editorial e assim por diante. E no vídeo de hoje eu vou explicar dois conceitos muito simples, mas que acabam confundindo muita gente, que é o conceito de folhas e páginas e também de mancha de impressão. Antes de começar o vídeo, te convidar para ler aqui a descrição do vídeo, todas as informações extras desse vídeo vão ficar aqui na descrição. Além disso, o que eu vou mostrar aqui também, eu mostro com alguns detalhes melhor lá no meu curso de InDesign. Então acessa o link na descrição para conhecer o meu curso de InDesign lá na Suite Criativa com certificado. Tenho certeza que você vai gostar. Bom, o primeiro conceito que eu quero explicar para vocês, eu separei aqui algumas páginas em branco, tá? É justamente o conceito de folhas e de páginas. Esse tipo de informação aqui é muito importante, principalmente quando você vai pedir orçamentos para uma gráfica, para uma editora, principalmente, tá? Quando você fala de orçamentos, mas também é fundamental para quando você vai construir algum tipo de projeto, principalmente para quem trabalha com o design editorial. É interessante mencionar que isso que você vai ver aqui, ou esse tipo de conceito, você geralmente aprende no decorrer dos estudos de design editorial, de produção gráfica ou de design gráfico, tá bom? Então, geralmente você aprende esses conceitos em um desses tipos de curso. Bom, eu tenho aqui uma página, tá? Uma folha, e a gente tem um conceito bem interessante, principalmente na parte de impressão, que é justamente o conceito de folha, né? Ou de folha de papel e de página. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma folha, que é uma folha de papel A4, e essa folha pode ser impressa frente e verso. E cada uma das faces dessa folha a gente pode chamar de página. Ou seja, eu tenho aqui uma folha que pode ter uma página e no verso eu tenho outra página. Então uma folha de papel A4 pode possuir até duas páginas impressas sendo exibida nesse modelo aqui, nesse formato, tá bom? A partir do momento que eu pegar essa folha de papel A4 e dobrar ela no meio, olha só, eu vou dobrar ela aqui no meio, ok? É mais ou menos o que a gente faz com livretos, com folders e assim por diante. Ok? Eu tenho aqui a minha folhinha dobrada no meio, né? Aquele livretinho dobradinho aqui. E aqui o que a gente tem a partir desse ponto? A gente tem uma folha, ok? Continua sendo apenas uma folha, mas nesse caso eu tenho 4 páginas. Por quê? Eu posso imprimir uma página aqui, eu posso abrir e imprimir uma segunda página aqui, a terceira página e a quarta página aqui no final. Viram que a quantidade de folhas é a mesma, eu tenho apenas uma folha de papel, mas a quantidade de páginas do meu projeto, ela aumenta. A partir desse momento eu tenho 4 páginas. Isso aqui é interessante porque quando você pede um orçamento para uma gráfica, por exemplo, você diz lá no seu pedido de orçamento ou na sua impressão, enfim, não sei como que você vai usar essa informação, mas ela é muito útil. Você vai dizer para a gráfica, olha, eu quero um folder com 4 páginas, uma folha. Tá? É mais ou menos assim que funciona a descrição de orçamentos. Ou eu quero um folder com uma folha, só que em 4 páginas. Então você basicamente está dizendo aqui, claro que você diz que é uma dobra no meio também, né? Você está dizendo que você tem um projeto que é uma folha de papel A4 dobrado ao meio. A partir do momento que você adiciona, por exemplo, mais uma folha, eu tenho mais uma aqui que eu vou dobrar no meio, tá bom? Eu vou dobrar no meio exatamente igual, ok? E vou colocar ela dentro dessa segunda folha aqui. Então, olha só, seria um livretinho, né? Ia ser grampeado aqui do lado. Você vai ter um livreto onde você tem aqui duas folhas, tá? Você tem 2 folhas, mas se você for contar, você tem 4 páginas mais 4 páginas, você tem 8 páginas, ou seja, você consegue imprimir em até 8 faces dessas 2 folhas. Novamente a descrição seria um folder, ou um panfleto, ou um livreto, né? Formato, esse aqui é o formato 18, que é a metade de uma folha 4, formato 16, mais ou menos por aí. Na gráfica a gente não utiliza padrões comerciais, mas padrões gráficos, tá bom? Mas seria mais ou menos isso. É um livreto com 8 páginas, ou seja, 2 folhas, tá bom? Esse tipo de informação é muito interessante, tem muita gente que acaba se confundindo, né, com essas nomenclaturas, com essa descrição desse tipo de projeto, mas é mais ou menos assim que funciona. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, um vídeo onde eu já falei sobre formatos de papel e como você pode economizar quando você vai utilizar projetos para impressão em formato de papel gráfico.
vai ficar no link da descrição e também no card. Bom, além desse conceito de folhas e páginas que eu gostaria de mostrar para vocês, eu quero mostrar um conceito que é muito interessante, que é o conceito de mancha de impressão, ou em alguns lugares conhecido também como área de impressão. Você já ouviu falar de sangria? Eu já falei sobre sangria aqui no Clube do Design, também já escrevi um artigo sobre, vou deixar tudo linkado aqui na descrição, tá bom? Dá uma olhadinha aí para você entender o que é sangria. Mas, em primeiro momento, você está vendo essa página aqui, tá? Isso aqui é uma página de papel A4 também, a minha impressora está meio zoada, por isso que ficou essas listras aqui. Mas, essencialmente, o que eu tentei fazer aqui foi imprimir a página inteira em preto. Então, o meu objetivo era só preencher a página toda com tinta preta, tá riscadinha assim por causa das cabeças de impressões que estão ou entupidas ou desalinhadas, tá? Então, olha só, você observa o seguinte, que por mais que eu tenha tentado imprimir a minha página inteira em preto, a minha impressora deixou margens brancas ao redor do meu papel, ok? Isso acontece justamente porque, primeiro, a minha impressora, tá? Deixa eu parar de bater no microfone aqui, né? A minha impressora não possui uma função que imprima até a borda do papel, ok? Se ela possui, eu não usei aqui, mas enfim. Ela não possui o recurso que imprime até a borda do papel, ok? Ou seja, é uma limitação da minha impressora. Isso que você está vendo aqui é justamente o que a gente chama de mancha de impressão ou área de impressão. É o limite máximo que uma impressora consegue imprimir, ok? Usando aí o espaço, a área do papel. Existem algumas impressoras domésticas que conseguem, quando você ativa uma função de imprimir até a borda da página, ela consegue aproveitar o máximo da página imprimindo até a borda. Mesmo assim, a impressão da borda ainda deixa umas bordinhas bem fininhas brancas, não é 100%, né, de aproveitamento. E aí você tem essa limitação aqui. Por que eu estou mostrando isso aqui para você? Pode parecer óbvio para muita gente, mas tem bastante gente que acaba se confundindo, tá? Quando a gente trabalha com alguma imagem, algum projeto, um panfleto, um folder, ou qualquer tipo de projeto nesse sentido, onde você tem uma página, e nessa página você tem aqui a impressão até a borda do papel, deixa eu ver se eu tenho aqui, isso é muito comum em livros, né? Deixa eu pegar um livro aqui. Aqui, ó, esse livro de história aqui, ó. Esse livro aqui você tem a impressão até a borda do papel, né? Então você vê aqui que não tem borda branca, a capa dele é impressa até a bordinha. Então, quando você tem esse tipo de resultado, de impressão até a borda, o que se utilizou para se chegar a esse resultado foi uma sangria. Isso acontece porque as impressoras gráficas ou impressoras domésticas possuem essa limitação, elas não conseguem imprimir até a borda do papel. Em impressoras gráficas offset, a gente tem a área de mancha, tá bom? E essa margem branca geralmente é a área de pinça, que é como a impressora pega, né, o papel para puxar para dentro da máquina, ok? Então ela pega aqui. Então essa área onde a impressora pega e puxa o papel, ela é chamada de área de pinça e é uma área que não pode ser impressa, porque é justamente a parte que a máquina usa para puxar o papel, não dá para imprimir nesse pedaço, tá bom? Então a gente geralmente, quando vai precisar fazer esse tipo de projeto, eu queria que essa folha aqui fosse impressa toda até a borda da página em preto. O que você precisa fazer é utilizar um papel maior do que o papel final, ou seja, se eu quero imprimir até o papel A4, até a borda da página do papel A4, eu preciso usar um papel maior do que o papel A4, imprimir utilizando uma sangria, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é importante que você saiba para que ela funciona, e depois que eu imprimo nesse papel maior usando a sangria, eu vou fazer o corte desse papel para fazer o acabamento até a borda, para eu ter um resultado como o deste livro aqui, tá bom? Então, é muito importante que você entenda que as impressoras domésticas, as impressoras gráficas, elas possuem uma área de mancha, uma área de impressão, que é a área útil que ela consegue utilizar em uma página, ok? Sem deixar essas bordas brancas. A partir do momento que aparecem essas bordas brancas, você atingiu o limite da mancha de impressão, então a partir daqui a impressora não consegue mais imprimir. E para que isso é útil? Geralmente quando você vai desenvolver algum projeto gráfico, você precisa perguntar para a gráfica, primeiro, qual que é o formato da chapa de impressão que ela usa, qual é o tamanho máximo de impressão que ela consegue imprimir, né? O tamanho máximo do papel ou da chapa. E dentro dessa chapa de impressão, você precisa conhecer qual que é a área de mancha de impressão, ou seja, até qual o tamanho máximo, além da chapa, né? Você tem o tamanho da chapa, mas dentro dessa chapa, qual que é a área útil da mancha de impressão, até onde eu consigo imprimir.
De posse dessa informação, você pode aproveitar ao máximo, não é, a utilização da chapa de impressão para desenvolver os seus impressos dentro da área de mancha de impressão, já considerando sangria, margem de segurança, entre outros recursos que são muito interessantes para a produção gráfica e para a arte final. Eu já falei sobre essa questão de pinça de área de impressão em outro vídeo, vou deixar linkado aqui também, para que você possa entender melhor como é que isso funciona, ok? Bom, isso aqui foi só para falar sobre esses dois recursos, beleza? Página e folha, né? Página e papel ou folha, e também a área de impressão ou mancha de impressão nos projetos de produção gráfica. Eu vou trazer mais vídeos com alguns outros termos e outras dicas sobre produção gráfica, arte final e pré-impressão, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e de se inscrever no Clube do Design caso você ainda não faça parte. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.